Olá, queria dar boas-vindas a você que está conectado aqui nessa live de lançamento do meu livro, Batistas Brasileiros na região metropolitana de Toronto, Canadá, baseado na tese de doutorado que eu defendi no início de 2019. Nos anos de 2015 a 2018, eu cursei o doutorado em Ciências da Religião na UMESP, Universidade Metodista do Estado de São Paulo, aqui em São Bernardo do Campo. Eu sou da região do Grande ABC. E que tempo gostoso de estudo, de aprendizado e de gratidão. E aqui está o fruto do trabalho agora, publicado no formato de livro, foi adaptada a tese. Aliás, se você desejar, tiver interesse, o formato original é disponível na biblioteca da Universidade Metodista, mas aqui está no formato agora livro, e eu fiz de uma maneira que quem tem interesse por esse tema possa também ter acesso. Aqui eu conto a história da migração dos brasileiros para o Canadá, especificamente na região metropolitana de Toronto, e tive a oportunidade de visitar essa comunidade, especificamente na cidade de Oakville, a Central Baptist Church, ali em Oakville, que tem um dos ministérios pioneiros entre as pessoas de língua portuguesa. É uma comunidade canadense e nos anos 80 alcançou a comunidade de portugueses e brasileiros nessa região. Então eu conto um pouco dessa história, de como foi esse envolvimento da Convenção Batista canadense, no caso de Ontário e Quebec, com a Convenção Batista brasileira. E, bom, eu quero te convidar para uma conversa que eu tive com o pastor João Garcia. O pastor João Garcia foi missionário brasileiro, pioneiro, ele e a sua esposa Lucimar, e no final dos anos 70 migraram para o Canadá, a convite da Convenção Batista de Ontário e Quebec, justamente para iniciar esse trabalho com a comunidade de língua portuguesa. E foi ele que me abriu as portas para essa pesquisa também. E, bom, quero te convidar agora para você escutar e participar dessa conversa que eu tive com o pastor João Garcia, e onde ele explica e conta essa história. Que você possa ser abençoado também com essa conversa. Eu tenho a alegria de estar com o meu querido amigo, pastor João Garcia. Foi o pastor João Garcia que abriu as portas dessa viagem, dessa possibilidade desse estudo acontecer. Nós nos encontramos no Brasil no ano de 2016, não, foi no final de 2015, próximo do Natal, para o Ano Novo. Eles estavam de férias aqui, ele e a Lucimar, de férias no Brasil. A gente se encontrou num almoço de família e foi muito interessante, porque ele começou a compartilhar da sua experiência de vida, de missões no Canadá, e aquilo mexeu muito comigo, e eu vi a oportunidade de poder contar essa história, de aprofundar esse estudo, contando sobre a história dos batistas brasileiros no Canadá, na região metropolitana de Toronto. E eu sou muito, muito grato ao pastor João e a Lucimar, sua esposa. Aliás, estão casados há 50 anos. O pastor João e a Lucimar estão no Canadá desde setembro de 1979. E eles são os missionários pioneiros, praticamente, de toda a obra missionária de língua portuguesa feita ali. O pastor João também, ele é autor de sua autobiografia, Nunca Andei Só. Ele lançou alguns anos atrás. Agora há uma versão também em inglês, disponível na Amazon do Canadá. E se você tiver interesse, esse livro está disponível também na Amazon do Brasil. Nunca Andei Só, autobiografia do pastor João Garcia. Ele conta a sua história aqui de mais de 30 anos de ministério, plantando igrejas no Canadá. O pastor João está aposentado agora, mas eu não sei se isso funciona bem com o pastor aí no Canadá, né, pastor João? Pastor, sou muito grato ao senhor aí pela sua vida, seu testemunho, seu encorajamento também comigo, como eu fui bem tratado aí pelo senhor e a maneira como o senhor também me encorajou nesse trabalho, nos desafios aí que tinha pela frente. Muito obrigado pelas conversas, por tanto aprendizado que recebi do senhor. E queria deixar esse tempo aqui, essa oportunidade para o senhor também encorajar e inspirar nosso coração aí com tantas histórias que o senhor tem, e falar um pouco do que tem sido essa experiência aí com os imigrantes brasileiros e de língua portuguesa. É um prazer, André. Reverendo André, né? Pastor, doutor, reverendo André. Eu estou feliz de poder
falar um pouco do nosso ministério aqui no Canadá. Depois de tantos anos de trabalho, nós temos visto muitos resultados. Obrigado pelo privilégio, André, por seu ministério que eu conheço lá em Santo André, e também pela sua família, sua esposa, seus filhinhos, e também sua família, os pais e o resto da família, né, que eu conheço bem, né? Então é um prazer estar falando alguma coisa deste ministério aqui no Canadá. Como é que tem sido, pastor? Conta um pouco Aliás, eu quero encorajar as pessoas a conhecerem a sua história através do seu livro. E no meu livro também eu conto muito das suas histórias, porque foi fundamental para esse início de toda a obra missionária entre os migrantes de língua portuguesa, primeiro com os portugueses e depois com os brasileiros. Conta um pouco sobre essa questão da migração no Canadá, de brasileiros e portugueses, e como foi sua experiência aí? Primeiramente, eu gostaria de falar sobre o livro da seguinte maneira. A razão de eu escrever o livro, primeiramente, foi para explicar à família, aos amigos e quem ler o livro, aquilo que Deus pode fazer na vida de uma pessoa que fez em mim, e na minha família toda. Então, isso está lá explicado porque que eu estou pastor e durante tantos anos já, há mais de 40 anos, pastor, que Deus fez em nossa vida. Em segundo lugar, para mostrar às igrejas, especialmente, que não sabem muito sobre o trabalho missionário no Canadá. Porque quando se fala em trabalho missionário no Canadá, o pessoal já pensa assim, missionário no Canadá nós não precisamos, porque aquela é uma terra rica, é uma terra que manda missionários para outros países, então nós teríamos que mandar missionários apenas para os países mais pobres. Mas eu quero dizer que no Canadá há muitas pessoas que ainda não conhecem o Jesus Cristo que nós conhecemos e não têm essa experiência que nós temos com ele. Aqui em Toronto, há milhares de pessoas do mundo inteiro. Eu entrei para fazer uma pesquisa há pouco tempo sobre quantas línguas são faladas em Toronto. E então, ali pelo censo de 2016, são 200 línguas faladas em Toronto, 200. Há uma população de portugueses de 482 mil pelos censos, de pessoas que vieram de Portugal e também os filhos que nasceram em Portugal e que agora estão vivendo aqui, têm duas línguas, inglês e português. Quando nós chegamos aqui, não havia brasileiros. O nosso trabalho específico foi com a comunidade portuguesa de Toronto e arredores. Mas nós trabalhamos desde Montreal até Windsor, visitando muitas comunidades portuguesas que estão espalhadas aqui, especialmente na província de Ontário. Agora, por que esse trabalho missionário no Canadá? Porque nos anos 50 e 70, nos anos 50 e nos anos 70, vieram milhares de portugueses para Toronto. E algumas igrejas, especialmente uma igreja batista chamada Olivet Baptist Church, se viu envolvida com portugueses que não falavam língua inglesa. Alguns que vieram já convertidos dos Açores, das Ilhas dos Açores, iam nas igrejas inglesas. Então, um pastor teve a ideia, vamos fazer um trabalho missionário.
E como é que eles iriam fazer esse trabalho missionário se eles não falavam português? Na comunidade portuguesa, né, que eles teriam fazer. E então houve aquela ideia, que é uma longa história, de se comunicar com a Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. A Convenção Batista de Ontário e Quebec e a Convenção e a Junta de Missões Mundiais do Brasil, da Convenção Batista, então fizeram um programa, um projeto para atingir a comunidade portuguesa e convidar então missionários que viessem do Brasil. O primeiro missionário veio em 78, a família Queidan, que alguns conhecem, já ouviram falar neles, e depois de 79 nós viemos, não para Toronto, mas para London, Ontário. Agora já estamos aqui na região de Toronto, mas começamos lá. Isso foi um projeto da igreja. Não foi que nós queríamos vir para um país melhor ou um país mais, não é, mais alto, como dizem alguns, um país, outros dizem, mais civilizado. Essas coisas já foram comentadas. Nós não viemos por causa disso, nós viemos para fazer uma missão na comunidade portuguesa. Deus chamou a minha esposa e eu para fazermos a Lucimar. Estamos casados há 50 anos, temos 3 filhos casados, 5 netas e 3 netos. Viemos, deixamos a primeira igreja batista em Ponta Grossa para atender um chamado da Junta de Missões Mundiais para vir ao Canadá e da missão canadense para vir ao Canadá, e viemos. Chegamos aqui, onde é que nós vamos? Como vamos fazer o trabalho? Então, desenvolvemos uma metodologia. E essa metodologia, eu posso falar aqui 300 histórias sobre essa, muitas histórias sobre esse trabalho que foi feito usando essa metodologia. Nós não viemos aqui para chegar numa comunidade e dizer que todo mundo está indo no inferno se não ouvir o evangelho. Não era assim. Nós viemos para nos envolver na comunidade. Então, eu me envolvi no Centro de Orientação do governo canadense para a comunidade portuguesa. Fui lá membro daquilo por muitos anos, daquele comitê. Eu fui ao hospital, me ofereci para atender os portugueses. Eu fui à polícia e me envolvi com a polícia para traduzir as pessoas que estavam com problema com a polícia. Trabalhei lá durante um tempo. Eu fui nas escolas para ver os filhos dos portugueses que os pais precisavam ir à escola e não falavam a língua. Eu fui num food bank, eu não sei como é que fala food bank aí no Brasil, que é um centro de ajuda para a cesta básica, não é? Sim. Nós temos esse programa aqui em Oakville e ajudamos 200 famílias. Durante 11 anos eu estive ali ajudando aquela gente a receber uma cesta básica, porque embora eles recebam também do governo algum dinheiro, nem sempre dá, e aquela cesta básica ajudava as famílias. Nós também nos envolvemos com todos os clubes portugueses que existem nas cidades, visitando esses clubes, mantendo contato com eles, não só os clubes, mas os cafés portugueses, os restaurantes, por exemplo. Então, nós nos envolvemos na comunidade. E, através disso, então, ganhamos muitas pessoas para o Evangelho. Ganhamos muitas pessoas para entender que não são as tradições que nos levam para Jesus, para Deus. O que nos leva para Deus, para a salvação, é o nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. E então fazíamos estudos bíblicos nas casas que abriu, e Deus nos abençoou em London. Nós montamos uma igreja de 200 pessoas
160 pessoas, portugueses, das Ilhas dos Açores. E fizemos uma orquestra com gente das Ilhas dos Açores. Só que essa gente que vinha, 3 pessoas que vinham na nossa orquestra, eles tocavam na nossa igreja e também eu tocar na igreja católica. Porque, para mim, o importante é que eles estivessem envolvidos com aqueles que conhecem Jesus Cristo mais de perto. Então, essa foi a metodologia. Mas, como é que nós vamos fazer esse trabalho sem nós pensarmos naquilo que Jesus foi? Né? No livro de 2 Pedro, capítulo 2, verso 21, ela diz bem claro, Pedro falando que Jesus é o exemplo que nós devemos seguir. E Jesus é o exemplo que cada missionário deve seguir. Nós não devemos fazer outra coisa a não ser entender quem foi Jesus e por que ele andou pregando lá naquelas cidades e andando por aquelas ruas poeirentas da Palestina, de Israel. Jesus foi a resposta ao amor de Deus para a humanidade. Posso pregar 2 horas também, você também, né, André, sobre isso. Jesus estava cheio de paciência. O livro de Marcos relata que Jesus tinha misericórdia das pessoas, da multidão. Ele tinha muita paciência com aquela gente, não é? E também ele foi persistente. Muita gente ali, os líderes religiosos, o atacando, criticando, falando, fazendo contra ele. E até os apóstolos, nos últimos minutos, por fim, abandonaram até Jesus, porque ele foi preso, crucificado, na hora que ele mais precisava dos apóstolos, né? Mas ele foi atrás deles quando ressuscitou. Então, persistência, não é? É preciso ter persistência. Eu posso contar uma história de um senhor na comunidade portuguesa, de família católica, que precisava de ajuda. Ele precisava fazer diálise e fez o transplante, mas o transplante não pegou porque ele bebia demais. Então era praticamente um bêbado, alcoólatra. Então a esposa veio para nossa casa pedir ajuda, etc. Eu fui lá ajudar o homem. Durante 11 anos, eu levei aquele homem aos hospitais, vários hospitais onde ele precisava ir. E quando ele morreu, eu fui ao funeral dele na igreja católica. Mas ele vinha à nossa igreja, todo domingo, para o culto, e ouvia o evangelho. Agora, isso daí significa que nós precisamos persistir naquilo que nós fazemos. Persistir é uma palavra-chave na Bíblia, não é? Que nós seguimos o exemplo de Jesus. E agora Jesus também gastou muito tempo em oração. O livro de Lucas relata 7 vezes Jesus orando. Pode fazer lá uma pesquisa, vão encontrar Jesus orando. E foi esse o tipo de trabalho que nós viemos fazer aqui. E através desse tipo de trabalho que nós fizemos, alcançamos muitas comunidades. Foram instaladas igrejas ou missões para começar em Toronto, em London, em Mississauga, em Brampton, em Oakville, em Cambridge, em Hamilton, Strathroy, West Lorne, depois em Windsor, ainda eu atravessei o rio e fui a Detroit, e nós íamos lá uma vez por mês na casa de uma pessoa que arrebanhava lá 10 outras famílias para ouvir o evangelho. Então esse foi o tipo de trabalho que nós fizemos aqui, André. Pode fazer algumas perguntas. Não, eu queria só... Estava lembrando aqui quando o senhor falava,
porque eu até tinha notado no seu livro, né, na sua biografia, o senhor cita essas expressões, esses princípios bíblicos, né, que o senhor diz sobre os 4 princípios bíblicos aplicados na missão, né, que é o amor, paciência, a persistência e a oração. E, de fato, a gente vê isso no ministério que foi realizado aí, né, entre as igrejas, entre as pessoas, e muito bom ouvi-lo e ser encorajado com isso, até porque o senhor estava falando, é bom a gente lembrar o momento que isso foi feito, que a gente está falando dos anos 80. Os anos 80 que a gente não tinha Facebook, não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje. Aliás, imaginar uma conversa assim à distância, como nós estamos fazendo aqui. Eu no Brasil, o senhor aí em Ontário, em Oakville agora, seria impossível. Então, assim, eu lembro o senhor falando também que o senhor, uma vez para identificar as famílias aí na região de Oakville, que foi justamente o lugar onde a igreja que eu acabei pesquisando depois, que foi Central Baptist Church, em Oakville, e o senhor citava que o senhor pegou a lista telefônica, né? Conta essa história. Eu ouvi do senhor. Lista telefônica e fui nos nomes portugueses. Aliás, a gente tem que explicar o que é lista telefônica para muita gente, né? Que nem sabe. Porque antigamente nós tínhamos a lista telefônica, agora não temos nada. Isso, agora a gente tem essa agenda eletrônica que facilita muito, né? De vez em quando me colocam aqui uma lista amarela, pequena aí da cidade. Mas eu consegui alistar 1.500 famílias portuguesas em volta da igreja. Português, não estou falando de brasileiro. Porque os brasileiros começaram a vir para o Canadá recentemente, não é? Mas eu, em 1987, quando cheguei aqui em Oakville, eu perguntei para o pastor da igreja inglesa, e agora? Ele falou, olha, sai por aí à procura dos portugueses. Mas era isso que realmente eu tinha vindo fazer. E aí eu comecei rua por rua na lista telefônica. Quando eu pegava um nome português, eu alistava tal rua. E assim eu fui colocando de um lado par e de um lado ímpar, de acordo com o número da casa. E consegui um livro de 1.500 famílias portuguesas em volta da igreja de Centro Baptista, que ainda estão por aí, né? Que ainda estão. E nós, através desses números de pessoas, nós então fizemos um trabalho missionário de tentar ir de porta em porta nessas casas, com algumas pessoas que já estavam começando a vir à igreja, distribuir literatura. Eu escrevi um boletim chamado Boas Novas, toda na Páscoa, no verão e no Natal. E a gente distribui. Também distribuímos o filme de Billy Graham, Jesus, né? Não sei se ainda existe esse livro. E temos umas histórias até engraçadas, né? Que alguns portugueses dos Açores não sabiam desse vídeo, etc. Eles falavam, meu celular, meus VCR não fala português, só fala inglês. Então, a gente não podia deixar o vídeo em português, porque eles rejeitavam. Na realidade, estavam rejeitando a mensagem de Jesus, a história de Jesus. Mas foi um trabalho excelente. Deus nos abençoe de muitas maneiras aqui nesse Canadá. E, pastor, como é que foi? Conta só um pouco como é que foi a percepção da chegada de brasileiros, porque o senhor fala também que, e no meu livro eu acabo citando sobre isso também, porque é mais focado justamente na migração brasileira, mas o senhor sentiu isso de perto. E como é que foi a chegada dos brasileiros aí? Os brasileiros começaram a chegar aqui logo depois que eu me aposentei. Antes tinha alguns, mas muito poucos. Aqui em Oakville quase não tinha quando nós chegamos aqui. Na realidade, nós nem conhecíamos nenhuma família brasileira em Oakville quando chegamos. Aqui nós chegamos em 1987. Não tinha. Pastor, só lá dentro, para a pessoa se situar, a gente está falando de Oakville. Oakville é uma cidade a 40 minutos, mais ou menos, de Toronto, né? 35 quilômetros a oeste. Oeste de Toronto. 35 quilômetros
do centro de Toronto. Sim. Hoje eu fui lá pela manhã, que eu tinha lá um aniversário, como eu disse para você, levou 35 minutos por aí. Sim. Também. Depende de quanto você corre na rua. Então, essa chegada foi... O senhor se aposentou em qual ano mesmo? 2008. 2008, né? Aí, a partir desse ano que intensificou mais, né? A partir de 2008, depois que eu saí da igreja, começou a chegar muitos brasileiros em Oakville. Sim. Brasileiros qualificados. Inclusive, nós tivemos um aqui na minha casa que morou com a gente aqui um tempo, por um ano, mas eles eram qualificados, tanto ele como a esposa eram qualificados em computadores, Sim. Como é que fala aí? Tecnologia, não é? Certo. E também falavam bem inglês. E no instantinho arrumaram trabalho, porque há muito trabalho nessa época. E começaram a vir, e muitos dos que vieram para Oakville eram já evangélicos no Brasil, o que não acontece com os portugueses. Havia raros evangélicos entre os portugueses, mas os que vieram do Brasil, a maioria evangélica. Então procuravam uma igreja, e procuraram a nossa igreja. E nós tínhamos ali um grupo enorme de brasileiros que vêm todos os domingos ao culto. E já tinha diminuído a migração portuguesa, né? Que foi diminuindo, né, também no decorrer dos anos. A migração portuguesa é uma história interessante, porque nos anos 50 e 70 vieram milhares. Depois foi diminuindo. E agora, recentemente, quase pouca gente vem dos Açores ou do continente. Mas ainda há alguns que vêm. E Oakville foi o último ministério, o senhor ainda na ativa, né? Como pastor batista, né? Eu fiquei aqui 21 anos. Poxa, que lindo. 21 anos em Oakville, desde o começo, era eu e a Lucimar apenas para começar, mas a igreja, no meio dessa comunidade portuguesa, queria fazer um trabalho na língua portuguesa. E então eu fui convidado, a missão me deixou de sair lá de London para vir aqui, porque já tínhamos feito o trabalho lá, e eles convidaram um pastor dos Açores para tomar o trabalho lá. Lá em London ficou uma igreja muito bonita, só de portugueses dos Açores. E que é forte até hoje, né? Que é a igreja do pastor Rondini, né? É o pastor Rondini, muito bonito. Tive o prazer de conhecer. Aqui também era um grupo só de portugueses, até que começou a chegar. Depois que eu me aposentei, começaram a chegar esses brasileiros. E já com o pastor Giné, né? Estão aqui agora, muitos, mas todos eles nesta área de tecnologia. Tem um nome especial para isso, eu não sei como é que fala, nem em inglês. Mas eles falam que... É a área de TI, né? Que o pessoal chama de... IT, aqui. É isso, tecnologia de informação, né? Essas coisas. Information Technology. Isso, é o mesmo aqui. Mas eu nasci depois dos computadores, ou antes dos computadores, portanto, isso, não sei muito. Eu tive o privilégio de estar aí durante a pesquisa, justamente no momento que a igreja estava de Central Baptist Church em Oakville, estava celebrando os 35 anos de trabalho de língua portuguesa. E que testemunho para glorificar a Deus mesmo. E essa história. Nós aqui também organizamos uma conferência, que a gente chama Conferência da Páscoa. Isso, conta um pouco sobre isso, pastor. Inicialmente foi com o pastor Dionísio Pape. O Dionísio Pape era um pastor canadense, inglês, que morava aqui há muitos anos, e foi como missionário para o Brasil. E lá ele trabalhou com a ABU, Aliança Bíblica Universitária, também ele trabalhou lá no Amazonas, e depois voltou ao Canadá e foi pastor de uma igreja em Cambridge. E lá ele também descobriu que havia alguns portugueses cristãos, e ele começou, então, na Páscoa, na Sexta-feira Santa, a realizar uma conferência. Depois o pastor João Queidan chegou, em 78, e se uniu a ele. E daí eu cheguei em 79 e nos unimos a ele. Então desenvolvemos a conferência, e ela existe até hoje, na Sexta-feira da Páscoa. Esse ano
nós fizemos como estamos fazendo agora. Isso, online, né? Você Esse participou, formato. né? E o senhor participou também diretamente da organização da associação, né, das igrejas batistas, né, de língua portuguesa. Claro, nós organizamos a Associação das Igrejas Batistas de Língua Portuguesa na nossa convenção, a Convenção de Batista de Ontário e Quebec. Isso. Ela existe até hoje também. Não muito ativa, mas sempre faz alguma coisa. Tá bem. Tá bom, pastor. Quanta história bonita. Eu quero encorajar o pessoal a conhecer o seu livro. Eu vou até mostrar novamente aqui, mas depois eu vou dar um jeito de deixar o link para o pessoal. Aqui é a autobiografia do pastor João Garcia. Como eu disse, agora também está disponível em inglês. Se você tiver algum amigo canadense, americano ou de língua inglesa que quiser abençoar essa pessoa para conhecer a história de missões realizada ali no Canadá, é disponível pelo site da Amazon canadense, e esse livro em português também disponível aqui na Amazon do Brasil. E, pastor, uma palavra final, só para a gente poder encerrar essa conversa deliciosa, que senão a gente continua aqui por mais tempo. Algumas pessoas perguntam onde é que eu estudei, né? Então, isso. Estava esquecendo de tocar nesse assunto. Eu fiz o curso científico no Colégio Batista Brasileiro em São Paulo, no tempo do pastor Werner e pastor Enéas. Depois eu fui para a faculdade, fiquei lá 5 anos estudando em São Paulo e também trabalhando na faculdade teológica. E o senhor teve o privilégio de caminhar com o pastor Ernesto Tonini, né? Ali em Perdizes também, né? Eu fui secretário dele na renovação espiritual enquanto eu estudava, né? Isso. E depois eu ganhei uma bolsa de estudo que me foi oferecida para ir para o Spurgeon's College. Isso em Londres. Londres e Inglaterra, né? Porque tem o Londres, Canadá. Na Inglaterra. Isso. E daí eu fui aprender o inglês primeiramente naquela escola famosa lá da Abbey Road. Isso. Em frente do EMI Studios. A foto está ali atrás. Que época deliciosa. Foi um tempo bom. Fiquei ali 1 ano naquela escola, quase 1 ano, né? 9 meses, porque o meu curso começava em setembro, eu fiquei de janeiro a setembro lá, aprendendo a língua inglesa, no Abbey Road Missionary Language School. E foi lá que eu conheci os Beatles. E essa foi uma coincidência no nosso primeiro encontro, né? Quando a gente conversou, porque eu tive também o privilégio aí, o prazer de estudar 3 meses nessa escola, quando eu tive eu fui o primeiro aluno de morar na Inglaterra, isso foi em 96. E o senhor foi o primeiro brasileiro, né, no Spurgeon's College? O primeiro foi brasileiro isso? que estudou ali. O Valdomiro Timichak, ele não quis se calar, porque era uma escola muito escura. Aí ele falou para mim, você vai ficar bem lá. Eu fui para lá e fiquei 9 meses lá. E, pastor, a gente nem citou aqui, além disso, porque o senhor tem esse coração missionário, né? O senhor chegou a conhecer também, servir em Portugal, né? Sim, Leiria, Portugal. Agora veja uma coisa, era isso que eu ia falar, que você não pode ser um missionário, primeiramente, sem ser chamado. Nós que somos pastores sabemos o que é isto, ser chamado por Deus e não rejeitar. E, em segundo lugar, é preciso ter paixão missionária. Você não vai aplicar essas palavras amor, paciência, persistência e oração se você não tem essa paixão por missões, de querer ver as pessoas que estão caminhando nas tradições, sabe? Sem ter paixão missionária, sem querer a mudança dessa gente através do Senhor Jesus. Então, eu encorajo todos aqueles que estão ouvindo, né, vendo esse vídeo, que pensem nisso, que Deus se está chamando alguém que pense nessa paixão missionária, que sem isso é impossível fazer o trabalho. E o trabalho é muito difícil, é cheio de lutas e dificuldades e problemas que às vezes aparecem, mas no fim nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém.
Amém. Amém, pastor. É Obrigado bom, pela sua... é bom conhecer você, André. que Ter bom. amizade com você. Que bom essa conversa, pastor. Como inspira meu coração, viu? Espero que tenha também inspirado e encorajado o coração de quem está acompanhando, ouvindo esse depoimento do senhor. E que testemunho bonito, viu? Um beijo muito grande aí para o senhor e a Lucimar, a família toda. E que bom ver o senhor com ânimo no meio dessa pandemia toda que a gente ainda está enfrentando. O senhor já foi vacinado, né? Tomou a primeira vacina? Primeira. Olha, e a Lucimar e eu nos casamos lá na Abbey Road, né? Opa! Está lá no livro também. É verdade, né? Que história, tem muita história para contar, por isso que... Nós dois caminhamos juntos, desde aquele tempo. Por isso que esse livro aqui, eu acho que é o primeiro volume apenas, porque tem muita coisa para contar. Eu posso escrever muito mais, mas agora, como dizem os espanhóis, com o tempo. Sim, é isso. Pastor, muito obrigado, viu? Obrigado pelo carinho de sempre, mais uma vez quero externar aqui publicamente meu agradecimento ao senhor, porque o senhor foi uma das pessoas que, de fato, fundamentais aí para o meu trabalho dar rumo, dar certo, os contatos que o senhor me abriu também, a casa do senhor que o senhor me acolheu aí também, tantas conversas que foram especiais demais. Que Deus abençoe, André. Obrigado a você, a Idilene, né? Isso. Que Deus abençoe, que eu também já almocei na sua casa, né? Isso, daí. E estamos aguardando a sua vinda. Nós vamos estar por aí em setembro. Isso, o senhor vindo ao Brasil, será super bem-vindo na nossa casa e na nossa comunidade aqui em Santo André. Tomar a segunda dose da vacina, daí nós vamos. Isso, tá bem. Vamos aguardá-lo. Obrigado, então, pelo privilégio, André. Deus abençoe. Tá bem, muito obrigado, pastor João. Deus abençoe vocês aí e até breve aqui no Brasil. Eu queria terminar essa live com alguns agradecimentos. Preciso deixar registrado aqui muitas pessoas que investiram na minha vida, me encorajaram nessa caminhada para que esse trabalho, primeiro que eu conseguisse concluir o curso do doutorado e agora ver essa tese publicada. Em primeiro lugar, lógico, agradeço a Deus pela vida e ter me dado a graça de poder cursar. Queria agradecer minha esposa Delaine pela toda a paciência e a graça dela na minha vida durante esses anos aí de estudo e o tempo que ela precisou, de fato, abrir mão aí ou me encorajar para justamente poder dedicar aos estudos. Então, meu amor, meu beijo a você, meu agradecimento. E agradecimento também a Laura e a Esther por terem permitido o papai se dedicar aos estudos. E que bom poder estar de volta também a dar mais atenção, amor e carinho a vocês nessa fase nova agora e ver esse livro publicado. Um beijo a vocês, papai ama vocês, viu? E meu agradecimento também ao meu orientador, Dr. Paulo Barreira, ao todo o corpo docente também da UMESP, por todo o investimento e aprendizado com vocês, aos meus amigos também de curso. Queria deixar também meu agradecimento à CAPES pela bolsa de estudo que foi investida na minha vida durante esse tempo todo. Sou muito grato a todo o investimento que eu recebi, custeou os estudos e esse projeto. Grato também aos pastores João Garcia, Dinê Lota, Isaac Amorim e Paulo Pascoal, meus amigos, as suas esposas também, famílias, que me acolheram no Canadá, que também me encorajaram nessa pesquisa, e sou muito grato a vocês por tanto aprendizado e todo o investimento que vocês tiveram também na minha vida, dando atenção, carinho e abrindo as portas aí da comunidade brasileira e portuguesa aí no Canadá para aprender com vocês e ser encorajado com essa linda história de suas vidas e todo esse investimento que vocês têm se colocado aí para abençoar tantas pessoas que estão hoje com essa nova vida, nova etapa de suas vidas no Canadá. Deus abençoe vocês. Meu obrigado também à comunidade de Central Baptist Church, aos amigos e famílias que me acolheram e participaram das entrevistas, das conversas, dos cafés que tivemos. Muito obrigado a todos vocês que de alguma maneira participaram e me ensinaram muito com suas histórias
Sou grato pelo investimento de tempo e de tanto aprendizado com vocês. Que Deus os abençoe também. Bom, queria também deixar minha palavra de agradecimento à comunidade onde eu sirvo como pastor na cidade de Santo André, a Comuna Batista, Comunidade Batista de Santo André, aos irmãos e irmãs que me apoiam, que me incentivaram também e que me encorajaram nesse percurso de estudos. Sou muito grato a essa igreja, eu amo tanto e pelo carinho dos irmãos e por todo o incentivo. Obrigado a você que esteve online também nesse tempo todo aqui. E eu queria só deixar para vocês, se você tiver o interesse de adquirir o livro, para você entrar em contato comigo pelas redes sociais aqui, ou pelo e-mail que vai também estar aparecendo aqui na tela. Me mande uma mensagem, eu tento responder a você. Ou se você tiver interesse, pode entrar também em contato diretamente com a editora CRV, pelo site deles, ou pela Amazon. Também o livro está disponível na versão de e-book e impresso. Mas se você quiser falar comigo, com muito prazer, alegria, eu vou estar te respondendo aí, tá bem? E mais uma vez, obrigado por participar dessa live. E eu não poderia também deixar de mencionar aqui o meu agradecimento aos meus amigos que me ajudaram nessa transmissão nessa noite, ao Anderson, ao Felipe, que fez a edição, ao Gabriel e o Lucas, que são da equipe aqui de transmissão da nossa comunidade, a Comuna Batista. E mais uma vez também deixo um convite a você, aos domingos, sempre aos domingos, às 10h30 da manhã, eu estou transmitindo, participando, né, das transmissões online da nossa comunidade, Comuna Batista de Santo André. Você pode acessar, encontrar a gente pelo canal do YouTube, youtube.com/Comuna Batista, e aos domingos, às 10h30 da manhã, eu sempre estou compartilhando um estudo, uma mensagem, e será um prazer te receber online ou presencialmente também, se você desejar nos conhecer. Clique depois, procure a gente na internet aí, e nós estamos em Santo André, e com muita alegria a gente pode receber você, uma visita sua na nossa comunidade. Deus abençoe sua vida, muito obrigado pela sua participação aqui nessa live. Muito obrigado pelo encorajamento e incentivo de vocês. E se você desejar adquirir essa obra, espero que ela possa ser bênção na sua vida também. E muito obrigado pelo seu carinho. Até breve.